Fala, meu considerado, é ele mesmo, professor Wesley Carne e Osso. Você percebe muito mais carne do que osso, todinho para você, com esse tema que está na sua tela aí, República Nova, de 1985 até reticências. É lógico que nós não vamos chegar em uma aula só até os dias atuais, mas nós vamos fazer aqui hoje redemocratização, faremos aqui processo constituinte, falaremos sobre o dragão da inflação, fiscais, pessoas que podiam fechar supermercados, tabelamento de preços, um homem lindo, um homem colorido, que se prometia caçador de Marajá, mas que acabou levando o Brasil a pó. Você vai descobrir aqui comigo, queridos, que nós teremos aqui uma saga impressionante. Homens com topetes fabulosos que subiam em arquibancadas durante o carnaval, com mulheres que sentiam tanto calor que não usavam nem roupas íntimas. Acalme-se, acalme-se. Venha comigo que você vai trilhar esse caminho até o alto do conhecimento e da sabedoria. Bonitinho, para a gente entender essa democracia, essa república, é importante te dar um passinho para trás e lembrar que o Brasil viveu aí durante algum tempo, 21 anos, um processo de ditadura militar. E esse processo de ditadura militar começa em 1964. Se você quiser saber mais disso, tem uma aula aqui no canal. Vai lá, dá uma olhadinha na aula. Mas esse processo de ditadura militar ele vai gradativamente se desgastando. Depois do milagre econômico e do fanismo que é vivido ali na década de 70 no governo Médici, gradativamente os militares vão entendendo que é hora de sair de cena, as condições já não são mais favoráveis para eles e eles precisam meter o pé logo. Então nós teremos ali o governo Geisel e depois o governo Figueiredo, onde essa transição vai sendo feita. E já em 1984, nós temos o fim do bipartidarismo, que era só aquele partido Arena e MDB, e aí nós começaremos a ter esse processo de redemocratização. As eleições de 1984 serão eleições que vão ter um viés assim muito importante, porque é a primeira vez que a sociedade, e eu quero que você preste atenção nisso, é a primeira vez em muito tempo que a sociedade brasileira se reúne, se organiza num movimento conhecido como diretas já. A Constituição previa que a eleição para presidente, a Constituição de 1967, Constituição da ditadura ainda, previa que as eleições para presidente elas eram feitas de maneira indireta, ou seja, pelo colégio eleitoral. Ela era feita dentro do Congresso, dentro do Parlamento. E havia um interesse, um desejo de que a população como um todo participasse dessas eleições, ou seja, que a galera pudesse votar, que o voto fosse direto. Um deputado chamado Dante de Oliveira faz essa proposta de emenda à Constituição para que as eleições de 84 fossem diretas. Então há uma grande mobilização da sociedade civil, da sociedade, já demonstrando a força e o anseio da população para que aquele período de restrição de liberdades e de cidadania pudesse ser vencido logo e deixado para trás. A emenda Dante de Oliveira não é aprovada, ou seja, o movimento das diretas já não é aprovado. E como o movimento não é aprovado, há uma coalizão, há uma interação entre vários personagens da vida pública e política do Brasil para que os militares, ou pelo menos aquela ala que colaborava com os militares, não saísse vencedor. Nós vamos ter dois candidatos, um candidato que chama Paulo Maluf e um outro cidadão que está na sua tela aí, que chama Tancredo Neves. Mineirinho, Mineirinho, gente boa, Mineirinho, gente boa, Tancredo Neves e Tancredo Neves e Paulo Maluf vão disputar o cargo de presidente, cargo à presidência. Para que a vitória fosse consolidada, a ala democrática, representada pelo Tancredo Neves, vai ter que fazer uma série de concessões, uma série de alianças. E, dentro desse processo de alianças, vai se colocar como vice-presidente na chapa do Tancredo Neves um bigodudo chamado José Sarney.
Sarney, que foi colaborador do regime militar durante quase toda a história do regime militar, agora é, debanda para a ala democrática, percebendo que havia uma mudança, e acaba, então, trazendo para o lado do Tancredo, e para que essa vitória do Tancredo fosse consolidada, uma boa parte dessa galera que durante muito tempo colaborou com os governos militares. É formado, então, aquilo que é chamado de Aliança Democrática. Paulo Maluf é vencido, o Tancredo vence, só que acontece um problema muito grave. No dia da posse, na verdade, um dia antes da posse do Tancredo, ele é hospitalizado. E quem toma posse, quem faz o discurso de posse é José Sarney. No primeiro momento, a galera acha que o Tancredo tem uma doença simples, mas a verdade é que a doença dele se agrava. Hoje em dia, se entende que ele tinha uma doença que chamava diverticulite, e ele acaba falecendo, fazendo assim, frustrando assim, boa parte daquela galera que tinha o anseio, o desejo de ver Tancredo Neves e também acendendo uma luz amarela de uma preocupação muito grande em relação a como é que o Sarney lidaria com esse processo democrático. O Sarney, para tranquilizar a galera, mantém boa parte do ministério que o Tancredo havia escolhido e também acaba fazendo algumas mudanças importantes para consolidar a democracia. Então, ele facilita o registro de partidos políticos, então, o PCB vai ser legalizado, o PCdoB. O Congresso aprova também as eleições diretas para as prefeituras das capitais e das outras cidades que eram consideradas lá na ditadura regiões de segurança. Na verdade, era assim, na ditadura militar, toda cidade que tinha mais do que 200 mil habitantes, a eleição era indireta. Então, agora nós teremos, para daqui 2 anos, né, a partir de 1984, eleições diretas para essas capitais. Ele convoca a Assembleia Nacional Constituinte, que foi encarregada de elaborar uma nova Constituição. Então, nós vamos ter agora a Assembleia Constituinte funcionando. Então, José Sarney não representa ou não corresponde àquele medo, àquela ideia, àquela impressão de que ele tomaria uma via mais autoritária. Ele acaba fazendo essas concessões e preparando o Brasil para um processo de democratização definitivo. Tá? O grande problema da era Sarney era a inflação. Nós tínhamos uma inflação que chegava a 200% ao ano. E se você não sabe o que é inflação, Bonitão, é, a inflação é quando o dinheiro perde o valor. Vou tentar explicar para você que eu acho que está acontecendo de uma maneira mais intensa, você vai entender. Você se lembra que você ia até as lojas americanas? Você, loja americana, se você quiser patrocinar o nosso canal, você é bem-vinda, mas eu não estou recebendo nada para falar. Mas você ir lá na loja americana, comprar uma caixinha de bis, e a sua caixinha de bis tinha lá 25 bis, e ela custava R$ 5. Hoje a caixa de bis tem 18 bis e continua custando R$ 5. Percebe que os R$ 5 que você tinha não compra mais a mesma quantidade de bis? Isso vale para a caixa de bombom também, que era R$ 10 e vinham 26 bombons. Mas agora, uma caixa de bombom de R$ 10 só vem 14 bombons. Ou seja, os mesmos R$ 10 não compram a mesma quantidade de bombons que compravam há alguns anos atrás. Isso é resultado da inflação. O dinheiro perde o valor, o dinheiro perde o poder de compra. Eu preciso de cada vez mais quantidade de dinheiro para comprar a mesma quantidade de produto, ok? Isso quer dizer que no Brasil, por exemplo, uma inflação de 200% ao ano, o dinheiro perdia valor muito rapidamente. Então, em janeiro de 1986, o Sarney lança o Plano Cruzado. Daí, o uma charge da época, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho a inflação do cruzeiro e aqui a inflação do cruzado. Esse símbolo que está aqui na barriga, aqui, ó, do dragão, e vão ser chamados de
a inflação, esse chamado de o dragão da inflação. Então, é a inflação mãe e a inflação filha, a inflação do cruzeiro e a inflação do cruzado. Esse bottom aí fiscal do Sarney, ele fazia parte do processo do plano econômico. Então, qual foi a ideia do plano econômico do Sarney? Primeiro, ele fez uma reforma monetária. O Cruzeiro vai perder 3 zeros e o nome da nossa moeda vai mudar, vai virar cruzado. Por que se faz isso? Porque eu precisava de quantidades enormes de dinheiro para comprar produtos. Se você está acompanhando aí os noticiários, você sabe que nós temos alguns países que passam por esse momento agora. Se você se lembra da história geral, quando a gente fala da República de Weimar, lá no período entre guerras, lá na Alemanha, você se lembra que lá também a inflação fez com que as pessoas preferissem queimar o dinheiro para se aquecer do que usar o dinheiro para comprar lenha, por exemplo. Então, corta-se os zeros. Então, 3.000 cruzeiros virariam agora 3 cruzados. Para você ter uma ideia do tamanho da inflação. 3.000 cruzeiros virariam agora 3 cruzados, tá? Para que se mantesse essa essa condição de que o dinheiro não perdesse valor, foram congelados os preços e os salários. É determinado agora. Não, então vamos lá, calma. Estabelece aqui o congelamento de preços e salários. Para que isso? Estabelece o congelamento de preços e salários para que os preços não subissem. E aí, como é que faz? Como é que o governo faz para fiscalizar isso, cara? Como é que eu vou fiscalizar se o cara do mercado está subindo o preço, não? Aí entra essa ideia aqui dos fiscais do Sarney. Cada cidadão seria um fiscal. E aí surge um órgão fiscalizador que chamava SUNAB. Então, todos os meses, o governo publicava uma tabela com os preços dos produtos. E essa tabela ela era publicada e ela era fixada nos supermercados. E se você entrasse no supermercado, numa mercearia, e visse que o preço estava maior do que o preço da tabela do governo, você poderia chamar a polícia, ligar para a Sunab, ou até, quem sabe, mandar fechar aquele supermercado. Cara, isso não deu certo. E existem muitos motivos para não dar certo, né? Porque existe uma história de demanda e de procura, mas a verdade é que chega um ponto que os produtos começam a faltar no mercado. E você sabe, quando um produto está em falta, a tendência é que o preço dele suba. Então, a inflação começou a acontecer, e ainda que os mecanismos do governo, ou seja, o governo não medisse a inflação continua acontecendo. Então, a inflação, o governo dizia que a inflação era de 20%, mas ela já estava batendo aos 40%, 50%, 60%. E aí vai acontecer, por exemplo, desabastecimento dos supermercados. A carne, por exemplo, tinha fila de carne. Por quê? Porque para vender o gado, para matar o boi e vender a carne no preço que o governo disse que tinha que vender, o cara preferia deixar o boi vivo no pasto. Inclusive, foi determinado, em alguns momentos, que o governo poderia ir laçar o boi no pasto para obrigar o criador, o pecuarista, a vender aquele boi, matar um boi para vender a carne. Então, é um momento, havia racionamento de produto, por exemplo, você ia no supermercado, você podia trazer 4 litros de leite para casa só, tá? Então, a inflação aqui, ela era galopante. Eu vou dar um depoimento meu particular. Eu me recordo que, nessa época, meu pai recebia o salário, e no dia do meu pai receber o salário, eu e minha mãe e meus irmãos, nós descíamos junto com a minha mãe, que ele recebia o salário, minha mãe pegava o salário, ia pagar a conta de água, de luz, ia fazer compra, porque se você deixasse para o outro dia, o dinheiro já valia menos. Havia uma remarcação de preço contínua. Então, como o salário não aumentava e a inflação aumentava, foi criado um negócio chamado gatilho salarial, que é esse reajuste. Toda vez que a inflação batesse 20%, o salário era reajustado, porque tinham sido congelados salários e preços. Mas o preço continuou subindo e o salário não subia, não acompanhava. Por isso há um arroz salarial muito grande.
Para tentar consertar essa bagunça toda, ele vai lançar o Plano Cruzado 2, ele vai lançar o Plano Bresser, ele vai lançar o Plano Verão, mas a verdade é que a inflação não conseguiu ser controlada. Outra característica importante do governo do Sarney é a Constituição de 1988, tá? Está aqui os membros da Assembleia Nacional Constituinte e em 5 de outubro de 1988 nós teremos a promulgação da Constituição, também conhecida como Constituição Cidadã. Ela tem pontos fundamentais, foi um avanço gigantesco na nossa legislação e aqui tem alguns dos pontos principais dessa Constituição. Vamos lá, ó. Voto facultativo aos analfabetos, jovens entre 16 e 18 anos e maiores de 70 anos. Para o resto da galera, é obrigatório, voto obrigatório, ou seja, todo mundo pode votar. Ele é facultativo a essa galera que está aí. O racismo e a tortura tornam-se crimes inafiançáveis e imprescritíveis, ou seja, eu não posso, se eu sou racista ou se eu torturo alguém, você entende que é uma questão de cidadania aqui? Nós estamos tratando aqui de uma questão que não tem mais jeito da gente ficar aceitando esse tipo de atitude no Brasil. Então, é um tipo de crime que pode passar 20 anos que ele não prescreve. Porque existem alguns crimes. Eu roubei hoje aqui 10 litros de leite, fugi, fiquei 15 anos fora. Prescreveu o crime, eu não vou pagar mais por ele. Esse não. E existem alguns tipos de crime que eu posso pagar uma fiança para eu sair, uma indenização para que eu possa ir responder liberdade. Esses crimes não. Eu vou ter a inclusão de muitas conquistas trabalhistas na Constituição. Então, férias, 13º, descanso semanal remunerado, isso vai estar agora na Constituição. A jornada de trabalho de 44 horas, adicional de férias, tá? Criação de medidas de proteção do meio ambiente e também o reconhecimento dos territórios indígenas. Eu vou ter também uma igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres. Eu vou ter o estabelecimento dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e a relação de peso e contrapeso entre eles. Eu vou ter o estabelecimento da ideia do SUS, tá? Isso é uma conquista importantíssima, um sistema único de saúde, universal, gratuito, para que todos tivessem direitos. Então, é uma Constituição muito moderna, muito avançada, que ainda não foi totalmente executada. Isso é uma pena de dizer isso, né? Uma Constituição de 1988 que não foi executada plenamente até hoje, tá? Portanto, que tem um livro que chama Cidadão de Papel, né? Ou seja, a ideia de que a cidadania só está no papel. O governo Sarney termina de maneira dramática, né? E aí nós teremos eleições em 1989. E, cara, tem candidato pra caramba. Coloquei na sua tela, tem até um intruso aí, tá vendo? Olha só, mas eu não fui candidato. Foi só uma pegadinha com você, tá bom? Eu poderia ter sido candidato também, né? Mas eu era muito novo na época, tinha apenas 7 aninhos, então eles não iam deixar eu ser presidente. Mas olha quanta gente aí, ó. Eu nem sei o nome de todo mundo, tá aí. Alguns eu sei, vou lembrar aqui, ó. Fernando Collor de Mello, Luiz Inácio Lula da Silva, Leonel Brizola, Paulo Maluf, Ronaldo Caiado. Não, Ronaldo Caiado está aqui. Esse cidadão não me lembro o nome dele. Esse cidadão aqui, eu me esqueci o nome dele. Ulisses Guimarães, tá? Esse aqui é o Freire. E esse aqui você conhece. Mário Covas, esse cidadãozinho de óculos aí, tá? Mário Covas. E aqui, Silvio Santos. Sim, meu filho. Silvio Santos, o homem do baú, ele foi candidato. Você vê que é uma eleição muito louca, né, cara? É um negócio. E aqui, o Silvio Santos esteve muito perto de ganhar essa eleição. Só que a candidatura dele foi impugnada. A candidatura dele foi impugnada. De última hora, impugnaram a candidatura de Silvio Santos, mas esse país poderia ter tido o homem do baú como presidente da República. Não se esqueça disso. Fato impressionante. Queria fazer uma menção ao doutor Ulisses Guimarães, que foi um dos arquitetos da nossa Constituição, mas a verdade é que as eleições ficaram mesmo entre esses dois cidadãos aqui, ó. Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Collor se apresentou como caçador de Marajás, o grande caçador de Marajás. E ele vai enfrentar Lula no segundo turno. Há uma coalizão ao redor do Collor. O Collor representava que era novo, era um homem atlético, posava para fotos em cima de jet ski,
fazendo esportes, posou para foto, inclusive, dentro de um caça da Força Aérea Brasileira, tentando demonstrar. Muita gente votou nele porque ele era bonitão. É verdade, é verdade. As pessoas, hoje não é assim mais. Hoje as pessoas votam porque têm conhecimento do voto. Hoje não acontece mais esse tipo de coisa. Mas naquela época, as pessoas votavam por coisas banais como a beleza do candidato. E Collor, pode perceber, bonitão, sujeito que falava bem, havia sido governador de Alagoas, foi para o segundo turno contra Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, líder sindical, não tem muito a ver com o Lula que a gente vê hoje. Esse Lula aqui era aquele Lula raiz, era o Lula que foi preso, ia para manifestações e tinha um discurso muito mais duro, muito mais radical do que a gente vê hoje, tá? Mas esses dois caras, o Collor vai e ele, então, consegue vencer as eleições. Ele vai propor um programa de desestatização. Então, o Collor vai ser o cara responsável por iniciar as privatizações de empresas, para extinguir órgãos e empresas públicas. Ele vai levar a demissão de milhares de funcionários públicos, tá? Ele abre o mercado brasileiro a importações, então nós teremos a entrada de vários produtos, por exemplo, vinho, bacalhau, azeitona, mas não é só isso. Nós teremos também a entrada de automóveis, nós teremos a entrada de eletrônicos. Então, ele abre o mercado, só que ele não preparou a indústria nacional. Como ele não preparou a indústria nacional, cara, foi uma quebradeira. Foi assim, o mercado têxtil, por exemplo, galera da confecção, foi um Deus nos acuda. Então, foi uma abertura sem preparação. As medidas econômicas de Collor tiveram aí um efeito recessivo, causando demissões e o aumento de desemprego. Mas você acha que acabou, Britão? Esse não foi o pior. Esse não foi o pior. O nosso amigo Fernando Collor, quando tomou posse, tinha um problema da inflação. E ele teve uma ideia mais genial, porque no Brasil as pessoas vão se superando. Né? Vamos congelar preço? Não, 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 não. Só congelar preço não adianta. Então, vamos agora fazer um plano melhor. Ele assume em 1990 e lança o Plano Collor, Plano Colorido. E qual era a ideia do Plano Colorido? Primeiro, vamos substituir a moeda. Percebeu? De novo, vamos substituir a moeda. E aí agora eu terei o Cruzeiro de volta. Vamos voltar com o Cruzeiro. Cruzeiro simbolizando a cruz e aquela ideia toda. Vamos voltar com o Cruzeiro. O Cruzeiro vai cortar os zerinhos lá de novo. E eu tenho uma ideia maravilhosa. Eu vou confiscar as poupanças. Vou confiscar as poupanças. Tá aí, ó. Vou confiscar as poupanças dos brasileiros. E aí o Collor bloqueia o dinheiro. Então tá aqui, ó. Depósito em contas correntes e aplicações financeiras superiores a 50 mil cruzeiros foram bloqueadas por 18 meses. Então, você tinha lá uma graninha guardada, isso era mais ou menos US$ 1.300. Você tinha lá uma graninha guardada, você foi lá e congelou. O dinheiro era seu, continua sendo seu, mas você só pode pegar ele daqui 18 meses, tá? Em 12 parcelas, em suaves parcelas. Cara, foi um Deus nos acuda. Imagina, tinha gente que tinha grana guardada para poder fazer cirurgia. Tinha gente que vendeu a casa e botou a grana. Foi logo depois de um feriado bancário. Então, assim, foi um feriadão prolongado, como se tivesse um feriado na segunda, tá ligado? Então, foi sábado, domingo, segunda, quando foi na terça ele anunciou, cara. E aí, cara, teve gente que se matou, teve empresa que quebrou, tinha cara, porque você entende que você não podia deixar o dinheiro fora da caderneta, porque a caderneta de poupança era aquilo que corrigia o seu dinheiro. Então, se você deixasse o dinheiro um dia em casa, você perdia valor. Então, era costume, era normal. Todo mundo deixava grana onde? Na caderneta de poupança. Na caderneta de poupança. Mas agora tá preso. E, não, o dinheiro é seu, mas você não pode tirar quando você quiser. Cara, isso leva a uma quebradeira. E qual era a ideia do cara? Não, se a galera não tem dinheiro, não compra. Se não compra, você sabe. Se não compra, não tem. Deixa eu ver se está gravando, gente. Está gravando. Se não tem dinheiro, não compra. Se não compra, não tem demanda. Se não tem demanda, o preço cai. Resolvemos a inflação. Além disso, congelou-se preço, salários, reduziu-se o imposto de produto importado para poder abertar. Cara, eu congelo o dinheiro do empresário brasileiro, eu confisco o salário
a grana do empresário, eu congelo o salário, eu tiro a capacidade dele de investimento e abaixo o imposto do produto importado. O que eu quero? Eu quero mesmo que o cara se ferre, né, brother? Assim, é de uma genialidade absurda. Então tá aqui, Collor toma posse, baixa o confisco geral e deixa o país em estado de choque, tá? Remarcações de preço dão até 5 anos de prisão. Tá aí, cara, 5 anos de prisão se você remarcasse o preço. Isso, é lógico, vai levar a galera ao êxtase. E aí começa uma série de manifestações no Brasil chamada Caras Pintadas, os Caras Pintadas. Tá aí. Estudantes que ficaram conhecidos como os Caras Pintados realizam manifestação pedindo impeachment do presidente da República, Fernando Collor de Mello, começando lá em Porto Alegre. Esse movimento, cara, vai ser baseado em uma série de denúncias contra o Collor. Cara, tem uma história de uma Elba. Você não sabe o que é uma Elba? Eu vou mostrar para você uma Elba. Faço questão de mostrar para você uma Elba. Eu vou mostrar para você agora o que é uma Elba. Alt Tab. Isso aqui. Deixa eu mostrar para você o que é uma Elba. Alt Tab. Vou mostrar para você o que é uma Elba. Uma Elba é um carro. Tem gente que fala assim, foi por causa de uma Elba. Caixa 2, Caixa 2. Você está achando que Caixa 2 é novidade? Você está achando que Caixa 2 é novo no Brasil? Não. Tem Caixa 2 tem muito tempo. É muito tempo que a gente tem Caixa 2. Mas nessa época aqui, deixa eu mostrar para você. Cadê a minha? Aqui, ó, essa aí. Olha aí. Isso é uma Elba. Isso é uma Elba. Deixa eu mostrar para você. Aí, ó. Foi a partir dessa Elba, dessa Fiat Elba aí, que foi estabelecido uma conexão entre um sujeito que chamava Paulo César Farias e o presidente Collor. E a partir dali, esse conjunto de denúncias. E para colocar a cereja no bolo, para colocar a tampa no caixão, aparece um cara que chama Pedro Collor de Mello, irmão do Fernando Collor de Mello, que dá uma entrevista à revista Veja. E aí fala, Brutão, de fraude eleitoral, suborno, sonegação de impostos, proteção de empresários, falsificação de concorrência pública, tudo isso dirigido pelo tesoureiro da campanha do Collor. Esse cidadão, inclusive, PC Farias, acabou, Bonitão, morto, assassinado, mas isso é um pouquinho mais para frente. Em maio de 92, a Câmara instala uma CPI para investigar as acusações sob o chamado esquema PC, em protesto contra o governo, os estudantes saem vestidos de preto, com o rosto pintado, cara pintada. Setembro de 92, a Câmara volta a abertura do processo de impeachment, Collor é afastado da presidência, tá? Em dezembro de 92, antes do Senado votar o impeachment, ele pede para sair, fala, não, renunciei. Por que ele renuncia? Para não perder os cargos, os direitos políticos. Mas a galera diz assim, não, 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 não. Nós vamos começar, nós começamos, nós vamos terminar. E termina, e dá o pé nele, e ele acaba impeachmentado e sem direitos políticos. Mas você acha que a vida política do Collor acabou? Não, queridão. É senador da República. Você acredita nisso? Foi impeachmentado, 8 anos sem direitos políticos e voltou e está aí até hoje fazendo política no nosso país. No lugar dele entra esse cidadão aí, esse cidadãozinho mineiro, Juiz Forano, um homem de um topete, olha, é diferenciado. Um homem de topete. Esse é o nosso querido Itamar Franco, que vai governar o Brasil de 92 a 94. Cara, ele assume e a primeira coisa que ele faz é descolar a imagem dele do Collor. Ele diz: olha, eu sou vice desse cara, mas, amigo, eu não tenho nada a ver com ele, não, ok? Eu estou descolando a minha imagem desse cara. E ele descola a imagem do Collor e começa a fazer uma série de mudanças estruturais, lembrando que o grande desafio do Brasil nesse momento é a inflação. Ele faz um plebiscito em 1993, é muito importante deixar isso marcado, tá? Porque a Constituição dizia que em 1993 deveria ser um plebiscito para a gente decidir se o Brasil seria uma monarquia, uma república e se o sistema de governo seria presidencialista ou parlamentarista. Você já sabe, venceu a república presidencialista do jeito que a gente tem hoje. Mas a maior contribuição do nosso amigo, a maior contribuição do nosso amigo Itamar Franco, além de uma das cenas mais pitorescas que nós temos na história do Brasil, que ele era solteirão, né? O nosso amigo Itamar era um solteirão inveterado, assim, e
ele gostava muito de passear com moças bonitas, e um dia ele vai para o carnaval, para Sapucaí, ele vai até Sapucaí e vai para um camarote e batem uma foto dele ao lado de uma modelo, e essa modelo foi para o camarote de saia curta, sem calcinha, sem roupa íntima, e a foto, o topete do Itamar ao lado da moça sem calcinha, e a foto pegou bem de baixo, assim, estampou os jornais. Mas além de ter essa característica de dar notícias tão importantes para os meios de comunicação, o nosso querido Itamar Franco também fez a orquestração do plano econômico que finalmente deu estabilidade econômica ao Brasil. Em julho de 94, Itamar anuncia o Plano Real, plano de estabilização criada pela equipe do ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, chamado de FHC. O Brasil vai ganhar de novo uma nova moeda, o real. É um negócio de paridade com o dólar, então agora o dólar e o real valem a mesma coisa. Vai reduzir a emissão de moeda, vai elevar a taxa de juros, vai restringir a venda a prazo, vai privatizar empresas estatais, vai abrir a economia em importações, e o resultado imediato do Plano Real era a queda da inflação, que passou de 47% em junho de 94 para 3% no final do ano. Vou colocar aqui, ó, inflação antes e depois do real. Olha aqui, ó. 980% em 1988, 1972% em 89, 1.620, 462. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, no plano Collor, 2.477%, até que depois do plano real nós tivemos aí a estabilização da economia. Aqui está o Fernando Henrique Cardoso, essa nota de R$ 1 aí você provavelmente não conhece, faz muito tempo que ela saiu de circulação. Eu tenho uma dela guardada aqui, porque quanto mais velho a gente fica, mais a gente costuma guardar as coisas. Então, Fernando Henrique Cardoso, no aniversário de 1 ano do Plano Real, em 1º de julho de 95, promessa cumprida. Esse real foi tão bom, tão delícia, foi tão importante, que fez com que Fernando Henrique Cardoso lançasse a sua candidatura à presidência contra Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 1994. Mas esse é tema da próxima aula. Obrigado pela sua companhia. A gente volta daqui a pouquinho. Só dá um link aí. Beijão, gente. Até mais. Tchau, tchau.